Olá, mulheres de joelhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre João 13, um texto riquíssimo que tem muito para nos ensinar. Fique até o final porque tem muita coisa boa para o seu coração. Vamos lá? Vamos começar a leitura comigo aqui a partir do versículo 1. Faltava somente um dia para a festa de Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Aqui, quando fala até o fim, não está falando muito sobre um tempo, mas sim na questão de profundidade, o quanto Jesus nos ama e nos amará sempre, né? Jesus e os seus discípulos estavam jantando, eles estavam ceando. Aqui vai falar sobre o momento da ceia. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Aqui é um ponto muito importante para a gente parar, conversar e analisar juntos. Aqui está nos dizendo como é que começa, de maneira muito sutil, o nosso inimigo a trabalhar nas nossas vidas, através do nosso pensamento. Sempre um pensamento contrário à palavra, sempre um pensamento contrário aos preceitos cristãos, sempre um pensamento muito sutil que parece até mesmo que é você que está tendo este pensamento. Isso a gente viu até acontecer com o próprio Pedro, né? Quando Jesus até o repreende, ele fala: aparta-te de mim, Satanás, quando ele disse que não era melhor que Jesus não morresse, né? Ou seja, estava indo contra ao propósito de Jesus, contra o motivo pelo qual ele nasceu, pelo qual ele foi chamado, pelo qual ele foi enviado, nasceu no sentido humano. Então, nós vemos aqui acontecendo isso com Judas, mas diferentemente de Pedro, que aceitou a exortação, ouviu o Senhor e já logo voltou a si, Judas não volta a si. Judas, ele dá abertura que a partir deste pensamento algo continue. Guarda essa informação aí, que lá para o final do capítulo você vai ver o que vai acontecer aqui a partir deste pensamento, que é a primeira fase, vamos dizer assim, que o inimigo sonda, o que é que vai acontecer na segunda fase. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Acho muito interessante, né, quando a gente vê, porque logo em seguida diz: e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Quem sabe a sua origem, sabe o seu destino. Quando nós conseguimos entender de onde viemos, nós sabemos para onde vamos. Por isso que nós nascemos de novo em Deus, em Cristo, a partir de aceitarmos Jesus e sermos batizados. Porque quando nós nascemos do pecado, nós sabemos que a nossa origem é nele e o nosso final vai ser nele também. Mas quando nós temos um novo nascimento, nós sabemos qual é a nossa nova origem. Então nós sabemos também para onde é que nós vamos, onde é o nosso destino. Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo, para onde ele iria e o que lhe era conferido por causa disso. Todo o poder. Não é um pedaço do poder, não é um pouco do poder, mas todo o poder. Então se levantou, por causa de saber tudo isso, de onde veio, para onde vai, qual é o poder que estava nele, ele se levanta e ele tira a capa. A capa, ou as vestimentas, como está em algumas palavras, ela é um simbolismo. Era um simbolismo do que representa aquela capa, do que representa aquela vestimenta. Poder, autoridade. Então, quando você reconhece que a sua autoridade, que nada é físico, não é pelo que eu tenho aqui. Então, Jesus, nesse momento, ele reconhece o que lhe foi dado espiritualmente. Ele pode se despir daquilo que é material, da sua autoridade aqui. Porque ele reconhece que a autoridade dele não é essa. Mas nesse momento ele também está fazendo uma tipologia de que ele se despiu da sua deidade, ele se despiu de toda a sua glória, ele abriu mão da sua glória para estar conosco de maneira terrena. E isto é visto aqui quando ele tira a capa, pega uma toalha e amarra na sua cintura. Ele se veste de algo menor e mais insignificante. Ele abandona a sua deidade
Ainda que ele venha para este mundo sendo como Deus, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de sua onipresença, da sua onisciência, ele abriu mão daquilo que era divino nele. Porque aqui ele não era onisciente, aqui ele não era onipresente. E ele então se envolve, ele é envolto de uma nova natureza, que é a natureza humana. Em seguida, ele pôs a água numa bacia, representando a ação do Espírito Santo, e começou a lavar o pé dos discípulos e a enxugá-los com esta toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Com um tom de indignação. E Jesus então responde para ele: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. O Pentecostes ainda não havia existido. O Espírito Santo ainda não viria neste momento. Mas ele estava simbolizando o que havia de vir, o que iria acontecer. E nós, quando algo ainda não aconteceu à nossa vista, nós temos dificuldade de entender o mover espiritual, porque nós somos limitados. E aqui Pedro, ele nos representa. Ele não estava conseguindo compreender o que haveria de vir. Mas ele compreenderia quando o Pentecostes acontecesse, ele se lembraria do ensinamento de Cristo. E aí Pedro então diz: o Senhor nunca lavará os meus pés. E ele diz: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Ou, como em outras traduções diz, você não terá parte comigo. Porque aquele que não receber do Espírito Santo não faz parte com o Senhor. E então Pedro responde: então, Senhor, não lave somente os meus pés, mas lave as minhas mãos e a minha cabeça. Neste momento, Pedro tem um entendimento. Aquele que não for lavado pelo Espírito Santo não tem parte com o Senhor. E o Senhor lhe responde: você já tomou banho, já está limpo, só é necessário que agora lave os pés. Porque quando estamos falando de mãos, estamos dando significado do nosso fazer. Mas o Senhor já fez todas as coisas. Quando ele morre na cruz, ele já fez todas as coisas por nós, referente à salvação. Quando está falando sobre cabeça, está falando sobre salvação. Ele já morreu por nós. E ele está dizendo: essa parte você não precisa mais fazer. Você não precisa mais fazer aquilo que eu já fiz. Agora é necessário somente que você receba o Espírito Santo de Deus. Que você lave os pés, que se capacite para o que há de vir na frente. Jesus sabia quem era o traidor. E aí, aqui no 10 ele diz assim, no finalzinho, né? Quando ele está respondendo: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, menos um. Aqui ele já está começando a apontar para o que havia de acontecer com Judas Iscariotes. Mas ele não está apontando para ele como um acusador, mas como alguém que está dizendo: ei, você ainda tem tempo de se arrepender. Mas Judas finge que não é com ele, não. E aí Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa. E aqui ele está remetendo à sua ressurreição, aonde ele volta então a ter todos os seus atributos divinos. E ele volta à mesa e pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, ele está dizendo, quando eu faço isso, eu não deixo de ser senhor e mestre, eu não passo a ser menor pela atitude de servo. Então vocês devem lavar os pés um dos outros. Ser servo não diminui ninguém. Muito pelo contrário. Versículo 15. Pois eu dei o exemplo, ele é o nosso exemplo a quem devemos seguir. Exemplo de servo. Para que vocês façam o que eu fiz, de servir um ao outro. Talvez não necessariamente lavando o pé, mas talvez, sim, talvez o Senhor, o Espírito Santo te direcione a fazer isso. Eu mesma já fui direcionada a fazer. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão. E o mensageiro não é mais importante daquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade,
serão felizes se há uma partícula condicional, se há uma condição para ser feliz após conhecer a verdade. E a condição é praticar. Queridos, queridas, para ser feliz é necessário não só o conhecimento, mas a prática do mesmo. Eles andam juntos, eles são como irmãos gêmeos, andam juntos. Não estou falando que vocês todos, eu conheço aqueles que eu escolhi, pois tem de se cumprir o que a Escritura Sagrada diz. Aquele que toma refeição comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Ele estava dizendo, vai acontecer, e eu estou avisando a vocês, para que vocês saibam que aquela profecia está se cumprindo em mim. Então eu verdadeiramente sou quem eu estou dizendo para vocês que sou. Ele está falando sobre a sua divindade. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. Ou seja, a quem o Senhor envia, recebe a Jesus. Mas ele continua. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um enviado de Jesus, recebe a Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe o Pai. E depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Aqui ele vai apelar de uma maneira um pouco mais profunda. Ele foi até a consciência, ele tentou trazer despertamento para depois Judas não dizer que não teve oportunidade de se arrepender. Se não fosse ele, seria outro. Mas ele não se arrependeu, então foi ele mesmo usado. Então eles olharam um para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava um deles, a quem Jesus amava mais. Talvez fosse até João, né? Simão Pedro fez o sinal para ele e disse: pergunta aí, de quem é que o mestre está falando? E aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? É quem a quem eu vou dar um pedaço de pão molhado no molho. Esta atitude era a atitude de honra ao convidado. Era uma atitude judaica de honra, quando ele molhava um pão ou um bolo, né, como falam em algumas traduções, no molho, e entregava, era uma atitude de honra. Ele tentou apelar mais fundo, ele tentou apelar para o coração de Judas. Mas a palavra aqui vai nos dizer que em seguida, quando ele fez isso, ele pegou o pão, ele molhou e deu a Judas. Assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Sabe por quê? Ainda que ele tenha tido uma atitude de honra referente a Judas, a motivação de Judas não mudou. A motivação de Judas continuou a mesma, de trair. Ele decidiu, naquele momento, o que ele queria fazer. E o que você vai fazer, faça logo, Jesus falou para Judas. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus estava falando aquilo, eles ficaram tudo boiando. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa. Por quê? Porque assim que ele recebeu o bolo, vai dizer no versículo 30, que ele pegou e saiu. Ele foi embora, ele correu e era noite. Não era tempo não de ficar saindo. Não tinha luzes acesas pela cidade como tem hoje em dia, estava na escuridão. Mas a escuridão que estava dentro dele era tão maior que não fazia diferença. Ele saiu para trair, logo em seguida de ser honrado. Muitas vezes eu e você fazemos algo por alguém para honrá-lo. E logo em seguida ele nos trai. Isso já é antigo. Se Jesus passou por isso, quem sou eu e quem é você? Isso é bíblico e é antigo, isso pode acontecer sim. Mas fique em paz, porque a sua parte foi feita. Amém? A partir do versículo 31, começa dizendo assim: quando Judas saiu, o Senhor disse, às vezes o Senhor precisa tirar essas pessoas da nossa vida, para que uma nova revelação, um novo tempo venha sobre nós.
Porque aí começa então a aparecer a natureza divina do Filho do Homem. Olha que coisa linda! Às vezes nós ficamos chorando por uma traição, por alguém que o Senhor tirou da nossa vida e não conseguimos entender que agora começa um novo tempo. Um tempo de revelação diferente do Filho do Homem sobre nós. E aí começa a dizer assim: e se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. E aí, olha que coisa linda, no versículo 33 começa dizendo: meus filhos. Queridas, quando nós vamos ler os versículos anteriores que nós lemos, nós vemos Jesus falando com eles normalmente. Até no versículo 12 dizendo: vocês entenderam o que eu fiz? Tá falando com eles de maneira comum, porque havia um ali que não era digno de ser chamado filho. Mas quando este é retirado, até o tratamento muda e ele começa dizendo: meus filhos. O nível é outro. Eu não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar. Mas eu digo agora o que eu disse aos líderes judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Ou seja, em Cristo, a lei, nós vamos aprender isso depois lá no livro de Romanos, a lei física escrita, ela acaba em Cristo, mas começa uma nova lei, um novo mandamento. Um mandamento até mais profundo, até mais difícil, mas a graça nos capacita para vivê-lo. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Será que nós somos capazes de amar da maneira como Cristo amou, entregando a nossa vida até pelos Judas que nos traíram? Amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quer ser discípulo do Senhor? A sua marca registrada precisa ser amor. Amor sacrificial. Amor ágape. O amor que dá sua vida em favor de todos. Até dos Judas. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? E Jesus respondeu: você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. E Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Queridos, ninguém está pronto para morrer primeiro por Deus. Ninguém está pronto para morrer primeiro por Jesus. Quem morreu primeiro foi Ele por nós. Ele nos amou primeiro. Pedro achava que amava ele de maneira sacrificial, mas ainda não era capacitado para isso, porque o único que nos capacita para viver esse tipo de amor é o Espírito Santo de Deus, que ainda não havia chego. E ele diz: Pedro, você tá mesmo, Pedro? Pedro, você nem sabe. Mas eu vou te contar. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que nem me conhece, Pedro. Um dos momentos mais marcantes da vida de Pedro estava sendo revelado. Às vezes nós achamos que estamos prontos e talvez não estamos. Mas que hoje vem uma capacitação do céu. Que a graça nos capacite a viver de maneira como o Senhor nos ordena nesta passagem, com amor ágape, um pela vida dos outros, não somente a Cristo, amém? Que você receba, e onde você está, esse tipo de amor sobre a sua vida, que essa palavra seja plantada no seu coração, de maneira profunda, que revelações cheguem à sua vida de maneira profunda. E se você necessário achar, volte esse vídeo desde o início e assista de novo, para que essa palavra fixe no seu coração de maneira sobrenatural. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.